Já há muito tempo Deus tem falado no meu coração, para que a gente possa compartilhar a igreja do Senhor. O Salmo de número 73 tem como tema, ele fala sobre a prosperidade dos ímpios. Eu quero sugerir o tema a esse sermão, um verdadeiro e genuíno encontro com Deus em meio às crises existenciais. Então o texto diz: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. O contexto desse texto fala de um personagem chamado Asaf. Asaf estava com um grande problema, uma crise existencial que pairou no seu coração, ao ponto de ele dizer: na verdade, Deus é bom para todos os puros e santos de Israel, porém eu quase me escorreguei. Esse texto aqui, irmãos, está falando de um homem amargurado, de um homem cheio de ressentimento, cheio de problemas existenciais na alma, no coração e na mente. O texto continua a dizer, e ele vai dizer que sentia inveja dos ímpios em sua prosperidade. O primeiro dilema de Asaf, a primeira insatisfação de Asaf, o primeiro questionamento de Asaf, ele não compreendia porque um homem mau, um homem ímpio, um homem pagão, gozava bem na terra. Por que um homem mau vivia bem? Ele não compreendia e não entendia isso. Isso foi um grande dilema que arrebatou o coração de Asaf. Asaf chega a dizer que os ímpios não sentem enfermidade, eles não sofrem. De contraponto, ele vai dizer que o justo, ele sofre, ele é castigado todos os dias. Ele chega a dizer a Asaf que o homem mau, o ímpio, o pagão, ele chega a dizer que ele é um homem próspero e a sua riqueza só faz aumentar, ao ponto de Asaf chegar ao desespero. Ele não poderia absorver, diluir isso. Ele não compreendia por que estava acontecendo isso. Existem dois argumentos extra-bíblicos que diz que quando Asaf escreveu esse salmo, ele estava enfermo. Então, dentro da sua enfermidade, ele não conseguia compreender por que o homem mau, o homem sanguinário, o homem que corrompe a justiça, o homem que é do mal, consegue viver nesse mundo uma vida boa, uma vida próspera. Asaf estava num dilema enorme. Talvez nessa noite Deus está falando para você, crente, que está com esse mesmo dilema na cabeça. Você diz para você mesmo, assim como o irmão Alain, porque não existe pregação sem que antes o pregador não tenha vivido, se antes que o pregador não tenha experimentado, se antes que o pregador tenha participado ou participado dessa mensagem. Eu, num breve tempo, eu disse por muitas vezes, eu disse: Senhor, esse dinheiro não rende. A gente recebe um salário só para pagar os outros, Jesus, misericórdia. O dinheiro não prospera, e a gente trabalha dia e noite, e o dinheiro não prospera. E nós olhamos ao nosso redor e vemos esses homens maus. Hoje a linguagem que se dá hoje é ostentação.
Os homens vivendo de cordão de ouro, boné com ferraduras de ouro, anel de ouro, dente de ouro, os carros dos mais de outro mundo. A verdade, irmão, que eu acho um disparate a gente viver num mundo em que um jogador de futebol ganha um absurdo em relação ao trabalhador. Enquanto que o trabalhador é um trabalhador digno em seus vários meios. Mas um jogador de futebol ganha milhares de salários mínimos, enquanto o trabalhador ganha só um. Aquilo ali para mim foi um escândalo. E eu disse: Deus, me dá uma mensagem. Fala, porque meu coração está amargurado, estou dolorido, eu estou enfermo, Senhor, na alma. E Deus me apresentou esse texto. E Deus me falou aqui com Asaf. Então o dilema dramático de Asaf era esse. Era essa crise existencial. Era essa injustiça. Aí você diz: irmão Alan, só foi Asaf que teve essa interpretação? Não. Senão todos os profetas, a não ser aqueles que tinham número escatológico, pensaram da mesma forma. Você vai ver o livro de Jó. Jó, capítulo 35. Só um instante. Jó, capítulo 35 diante, se eu não me engano, ele também vai se tornar dramático, amargurado, senão já desde o momento em que ele sofria as suas chagas e os seus problemas. E ele vai inquirir Deus, ele vai questionar Deus adiante das injustiças, dos disparates, as desigualdades social, diante do justo, diante do ímpio. E Deus vai dizer para Jó: Jó, quem é tu, Jó? Tu é o barro, e eu sou o oleiro. Tu é o servo, e eu sou o mestre. Jó, aonde tu estavas, Jó, quando eu estabeleci os firmamentos da terra? Aonde tu estavas, Jó, quando eu estabeleci as estrelas do céu? Aonde, Jó, tu estava? E Jó foi consolado no seu coração. Existe outro personagem da Bíblia, e repito, se não todos têm essa mesma interpretação, Abacuque. Abacuque chega a ser mais dramático, e coloca Deus na parede, e coloca as injustiças sociais que ele vivia e que o justo tinha que ver, era obrigado a ver. Ele tenta até ensinar Deus, dizendo: Senhor, tu és fiel, tu és bondoso. Como a gente pode entender e compreender isso em um Deus santo, em um Deus reto, em um Deus justo? Essa desigualdade, esse disparate. Atualmente no Brasil, a gente vive de escândalo em cima de escândalo. É o escândalo aí da Petrobras, é os escândalos dos mensalões. São homens comendo nas nossas costas, literalmente. E o trabalhador sofrendo todos os dias. Então essa é a indignação, esse é o drama de Asaf. Outro momento que eu acho interessante de Asaf é o drama teológico. É quando ele vai atribuir a Deus toda essa injustiça, todo esse disparate, toda essa desigualdade que ele sofria. Ele vai como se ele estivesse dizendo que o culpado é Deus. E eu peço aos irmãos que se unam
aqui como Asaf, porque às vezes a gente chega a pensar como Asaf, quando a gente olha as desigualdades sociais, quando a gente olha os disparates, quando a gente olha esses escândalos, nós se unimos a Asaf. E como Asaf diz no primeiro versículo, na verdade Deus é bom para todos os santos de Israel, mas eu quase me escorreguei. Às vezes, irmãos, nós chegamos nessa crise existencial de quase perder a fé. Esse texto aqui, a ideia do texto está se referindo a isso, de uma apostasia, de uma perda de fé. Ele estava quase desacreditando de Deus. Olha, esse texto aqui está falando de Asaf. Asaf, no livro de 1 Crônicas, ele participou da primeira nomeação dos cantores de Israel. Em 2 Crônicas, ele participou e foi nomeado por Davi para ser um dos mestres e cantores de Israel, dentre os 288, dos quais fazia parte 4.000 cantores de Israel. Ele fazia parte da liderança de Deus para entronizar o louvor a Deus. Sabe o que é isso? Naquele instante, o louvor desafinou na boca de Asaf. Ele perdeu a harmonia, ele perdeu a beleza, ele perdeu o encanto. E Deus está falando para crentes essa noite que está assim, que perdeu o encanto, que perdeu a harmonia e está prestes a naufragar na fé. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que nem tudo está perdido. Deus me deu uma palavra que nos vigora, que nos levanta, que nos dá esperança, que nos restaura, que nos aviva nessa noite. O terceiro momento, sendo rápido, né? O terceiro momento na vida de Asaf foi quando ele teve encontro com Deus. O verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Esse até é uma história. Esse até tem um significado, uma relevância. Esse até quer dizer que todas as problemáticas e agruras que ele sentiu na alma, ele estava dizendo, quase eu perdi a fé. Mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu tive uma revelação teofânica, eu tive uma revelação divina, eu tive uma revelação de Deus. Um dos primeiros concílios da igreja, se eu não me engano, o concílio de Calcedônia, vai estabelecer um princípio geral dizendo que Cristo ele tem a mesma substância, a mesma hipóstase de Deus. Então eu posso dizer isso e defender esse argumento. Na verdade, Asaf teve um encontro com Cristo, porque Cristo ele não veio existir só no período comemorado no Natal. Cristo já existia desde a fundação do mundo. Cristo já era. Cristo já existia desde a fundação do mundo. Então, na verdade, Asaf teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com aquele que está escrito no livro de Gênesis como a semente da mulher, no livro de Números como a rocha ferida por Moisés, no livro de Deuteronômio como profeta semelhante a Moisés. Ele teve um encontro com aquele que escreveu o livro de Josué, o nosso capitão e salvador para sempre. Ele teve um encontro com aquele que escreveu o livro dos juízes, o nosso juiz por excelência. Ele teve um encontro com aquele que escreveu 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, o nosso rei de justiça. Ele teve um encontro, crente, com aquele que escreveu Ruth, Esther,
Ele é o nosso mardoqueu, Ele é o nosso parente remidor. Ele teve um encontro, crente, no livro de Jó, aquele que é o nosso amigo fiel, mesmo nas horas difíceis, calamitosas da vida. Ele teve um encontro com aquele que escreveu os salmos, o socorro e a alegria da hora da angústia. Ele teve um encontro, crente, com aquele que escreveu provérbios, cantares e eclesiásticos, porque tu és a sabedoria por excelente de Deus. Ele teve um encontro, crente, com aquele que escreveu todos os profetas, desde Isaías a Malaquias, porque ele é o Messias que haveria de vir. Ele teve um encontro com aquele que escreveu os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o Salvador do mundo, porque já disse João: eis que vem o Cordeiro de Deus, que retira, que remove o pecado do mundo. Ele é aquele que teve um encontro. Asaf teve um encontro com aquele que escreveu as epístolas da igreja. Crente, Jesus ainda é o cabeça da igreja. Ele ainda tem a última palavra na sua vida. Ele é aquele, crente, que se encontrou com aquele que escreveu o Apocalipse. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Asaf teve um encontro teofônico com Deus. E as suas mazelas, as suas desesperanças, a sua crise existencial foi-se embora. E aqui eu quero fazer uma correlação do livro de Crônicas. Se eu não me engano, no capítulo 5 de 2 Crônicas, vai dizer uma das primeiras cantadas, um dos primeiros louvores que foram atribuídos a Deus pelo povo de Israel. E quem liderou, irmão, foi Asaf. Asaf, Gedodum e outro, reuniu os 4.000 cantores de Israel. Em uma voz só eles disseram assim: Deus é bom, e a sua bondade dura de geração a geração. Quando ele entrou no átrio, numa linguagem teofônica, ele se lembrou daquele louvor do passado. Por isso que no primeiro versículo ele vai dizer: na verdade Deus é bom, e Ele é bom para todo Israel, para todos os santos na terra. Ele vai lembrar desse louvor. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Deus está dizendo para você, crente, que um dia você louvou o hino a Deus, mas hoje você está desafinado. Hoje você perdeu a beleza, perdeu o encanto. Mas nós aprendemos aqui no Salmo 73, que assim como Asaf teve encontro com Deus no templo, e é interessante dizer isso, que todos os dias, pelo fato de ele ser cantor, todos os dias ele estava no templo, todos os dias ele estava no culto, todos os dias ele estava ali. Mas nada aconteceu. Mas naquele dia aconteceu algo maravilhoso, aconteceu algo grande, gente. Talvez seja esse dia que Deus reservou para você. Talvez seja esse dia que Deus reservou algo sobrenatural na sua vida, crente. Deus estava te esperando. Talvez você chegou aqui cabisbaixo. Talvez você chegou aqui triste, cheio de crises. Mas Deus está dizendo para você em uma voz só: na verdade, Deus é bom. Nele não há sombra nem variação de diferença. Deus, na verdade, é justo. Deus, na verdade, é fiel. Se você está passando por aflições, se você está passando por dificuldade, é porque há um propósito nisso. E o grande problema está aí. Quando nós passamos por adversidades, nós compreender isso. Jó não entendia. Mas mais na frente ele vai dizer: na verdade, ainda que ele me mate, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar sobre a terra.
Abacuque também vai expressar o seu louvor de fé em dizer assim: ainda que o fruto da figueira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que não haja animais no estaleiro, mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Deus está dizendo para você, crente, para você louvar a Deus, para você atribuir louvores a Deus, independente das circunstâncias, porque Ele ainda é o mesmo e Ele não mudou. Talvez você veio aqui a primeira vez e você não teve um encontro com Deus como Asaf. Asaf achava que conhecia Deus, e esse é o mal dos crentes. Achar que conhece Deus o suficiente. Mas, irmãos, preste atenção, de humilde pregador, nunca nós vamos conhecer Deus. Deus falou várias vezes para Jó, assim como falou para o profeta Isaías: os vossos pensamentos são diferentes dos meus pensamentos, porque os meus pensamentos, disse Deus, está para além da raça humana. Talvez você está dizendo: mas irmão, eu não tive condição de comprar nenhum presente, eu não tive condição de comprar nenhum sapato, um kit chute, tive condição de comprar nem um kit chute. Mas Deus está dizendo para você: na verdade Deus é bom. Que não haja entre nós amargura tal que nos leve à apostasia, que não haja rapina entre nós que venha nos distanciar de Deus. Por isso que nos Evangelhos Jesus vai dizer assim: não se põe odres novos em odres velhos, porque o odre, o vinho, irmão, vai fermentar. Deus tem algo novo de Deus para você, gente. E você precisa estar revestido com a novidade de Deus. Eu peço permissão ao pastor para nós fazermos oração. Nós já não aguentamos falar, mas eu entendo que os irmãos entenderam a mensagem. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que Tu fez nesse ano, Senhor, na nossa vida. Obrigado pelas maravilhas, obrigado pelas realizações, obrigado pelas conquistas que Tu nos deu, Senhor. Porque tudo que nós fizemos é para a Tua honra, é para a Tua glória, Senhor. Senhor, eu Te agradeço por esse irmão estar aqui na Tua casa. Eu Te agradeço por essa irmã estar aqui também, Senhor. Porque eu sei que Tu tem coisas novas. Todas as vezes que nós abrimos a Tua palavra, Senhor, Tu tem novidade de vida, Tu tem revelação do alto. A Tua palavra, Senhor, está para além do que nós podemos pensar ou imaginar. Pai, eu Te peço a Tua bênção nesse Teu servo que está enfermo. Que o Teu servo, nosso pastor louvo, eu não sei o que ele está enfrentando, eu não sei qual é a crise que ele está enfrentando, mas eu creio no Deus que faz o cego enxergar. Eu creio no Deus que faz o cego enxergar, os mudos. Deus, eu creio em um Deus que faz o paralítico soltar, pular e dar glória a Deus. Eu creio no Deus de milagres, Senhor. Por isso, vai lá onde ele estiver, Senhor, e faz a Tua obra. Pois nós sabemos que Tu tem um plano para cada um de nós. Abençoa este crente, Senhor, que veio triste, que ele saia daqui alegre, jubiloso. Põe um hino de louvor a Deus. Pai, abençoa os Teus céus, a Tua igreja de modo geral. E obrigado por tudo, Senhor. Porque Tu és bom e a Tua bondade